ano depois da primeira morte provocada pelo novo coronavírus, o Brasil faz a conta sombria e o resultado doloroso é o de 300 mil vidas perdidas já para a Covid-19. Catedral da Sé, que você vê aí ao vivo, faz neste momento uma homenagem a essas vítimas, né? Que só aqui no estado de São Paulo são quase 70 mil. Os sinos em toque fúnebre. E na cripta, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, celebra uma oração. A soprano Regiane Martinez, com o maestro Delfim Rezende Porto, abrem essa cerimônia agora com esse canto que você ouve em respeito aos mortos por essa doença terrível. E o bispo da Igreja Episcopal Anglicana, César Alves, também participa desta cerimônia. Uma boa tarde aqui para você. Antes de mais nada, nossos profundos, sentimentos aí de pesar, todas as famílias que perderam já alguém para a Covid-19. E agora vamos então aqui com a prestação de serviço sempre do SP1 para você, além da cobertura completa sobre a pandemia. Os bancos ficaram cheios hoje cedo aqui na capital. Muita gente aproveitou para resolver pendências antes do feriadão, que começa amanhã. As agências não vão fechar, mas a orientação é optar pelo atendimento online. Além disso, a Prefeitura começou a pagar hoje a renda básica emergencial. Importantíssimo isso. Mariana Aldano, ao vivo, em frente a uma agência bancária no Campo Limpo, Zona Sul aqui de São Paulo. Mari, que fila é essa? E te pergunto sobre esse auxílio emergencial aí, como é que vão ser esses pagamentos da Prefeitura? Bem-vinda. Oi, Tralho, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Dá para ver que tem muita gente aqui nessa fila da Caixa Econômica Federal na estrada do Campo Limpo Paulista e pode receber esse pagamento quem tem cadastro no Bolsa Família até o dia 30 de setembro de 2020 e familiares de trabalhadores ambulantes do comércio informal. O valor pago será de 3 parcelas de R$100 e pessoas com deficiência recebem o benefício de R$200. Esse crédito será enviado automaticamente para as famílias. Ao todo, são mais de 1.200.000 pessoas beneficiadas. E esse pagamento será feito de acordo com o final do número NIS. Vocês vão acompanhar comigo aqui na tela as datas desse pagamento. Hoje, final 1 e 2. Amanhã, final 3 e 4. Segunda, final 5 e 6. Terça-feira, final 7 e 8 e na quarta-feira, final 9 e 0. As nossas equipes circularam pela cidade hoje cedo, muita movimentação e principalmente nas portas das agências bancárias e é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Por causa do feriado e com vários serviços fechados, muita gente correu para o banco hoje cedo. 8 da manhã e a fila já estava grande nessa agência da Caixa no Campo Limpo, Zona Sul da capital. A Cícera perdeu o cartão da mãe dela e precisou vir ao banco. É ruim de sair, de casa, pegar ônibus, essas coisas, é complicado. Mas tem que resolver as coisas, E aí eu vim já com ela logo antes, porque com medo de não estar, semana que vem tá funcionando, Que a tendência era parar, então eu já aproveitei para vir já hoje. Os bancos não vão fechar no feriadão, mas a recomendação é preferir o atendimento pela internet. Mesmo assim, para alguns serviços, como a regularização do aplicativo do auxílio emergencial do governo federal, não tem jeito. Precisa estar na agência. Fica difícil, E a gente tem que correr atrás. Se a gente ficar dentro de casa também não dá para resolver. E também sair também está correndo risco. E não foram só os bancos que ficaram cheios. As ruas e avenidas da capital também estavam com um movimento intenso hoje cedo. A quinta-feira é véspera de uma sequência longa de 5 feriados municipais que foram antecipados na capital. A medida começa amanhã e vai até o domingo de Páscoa. Só que neste momento o melhor plano é não planejar nada. Mas para Bruna não vai ter opção. Ela fez um acordo com os patrões e vai para o serviço. Vou trabalhar normal. Porque aí nos dias certos dos feriados eu fico em casa. E eu durmo também no serviço alguns dias, então para mim até melhora. A Erenice também é doméstica, mas foi dispensada. Nos próximos dias eu vou ficar em casa de quarentena para preservar minha saúde e as dos meus amigos.
Para quem tem dúvida se precisa trabalhar ou se pode negociar a folga com o patrão, esse juiz do trabalho explica que o que vale é a lei trabalhista. Os trabalhadores, em princípio, devem, portanto, folgar, o que significa, na perspectiva da pandemia, permanecer em casa e não, enfim, se dirigir para algum lazer que signifique aglomeração. Mas, em uma atividade essencial, por exemplo, se houver necessidade que o trabalhador atue, ele então terá o direito de ser compensado ou então de receber as horas extras pertinentes. Muito bem, vamos juntos então dar uma olhada aqui na capital, né? Porque tem mudança no atendimento em vários setores para você se programar. Olha direitinho então na lista que a gente preparou aqui para você. Vamos começar então com aquilo que vai funcionar normalmente. Postos de saúde, né? Ambulatórios, médicos, hospitais, clínicas veterinárias também, feiras livres, supermercados, as unidades de assistência social, os cartórios, né? Anota os serviços agora comigo aqui, ó, que vão fechar. Então não vão funcionar equipamentos culturais, né? Teatro, cinema, centros esportivos, clubes, né? As subprefeituras também não. Parques, né? Parques estão fechados já há um bom tempo. Detran, Poupa Tempo e também as agências do INSS. As prefeituras de Jandira, Osasco e as cidades do ABC também anteciparam os feriados. Em Jandira, o recesso vai começar amanhã, no ABC a partir de sábado, em Osasco na segunda-feira. Já as cidades que fazem parte do consórcio do Alto Tietê, como Guarulhos, Mogi, Suzano, por exemplo, não anteciparam os feriados e vão seguir as regras da fase emergencial do Plano São Paulo. Tá bom? A gente vai atualizando tudo para você aqui ao longo desses próximos dias também. Vamos ao vivo aqui com o nosso Globocop, bater um papo com o Rafael Ihara. O Rafa já sobrevoa a capital, a região metropolitana também. O que é que você destaca? Bem-vindo e boa tarde, Rafael. Obrigado, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nesta quinta-feira, 25 de março de 2021. E adivinha então que região a gente está sobrevoando, que rua? A 25 de março, no centro da capital paulista. Neste momento, movimento bem tranquilo por aqui, praticamente ninguém na rua. Pena que eu não posso dizer o mesmo em relação a algumas vias do entorno, como, por exemplo, a rua Barão de Duprá, em que a gente vê algumas pequenas aglomerações, alguns ambulantes trabalhando. E por que a 25 de março tem esse nome? É uma homenagem à data em que o imperador Dom Pedro I aprovou a primeira Constituição do Brasil, no dia 25 de março de 1824. Aí, infelizmente, algumas aglomerações, algumas pessoas aí próximas no centro da capital. Tralli. Valeu, Rafael. Obrigado. Essa imagem aí, né? Complicado isso. Vamos ao vivo aqui com o trânsito de São Paulo, Avenida dos Bandeirantes, pertinho da cabeceira do aeroporto de Congonhas. Dos dois lados está andando legal e no corredor norte-sul também, nos dois sentidos, não tem nenhuma grande dificuldade no trânsito agora não. No Waze, só que eu observei que tem um pouco de trânsito mais carregado num trecho da Dutra, na chegada já a São Paulo. Mas eu estava vendo aqui, não é nada estranho, assim, não tem acidente, nada. É um pedacinho quando está chegando na marginal do Rio Tietê, mas só isso também. Do resto, as rodovias todas, estradas que chegam e saem da capital estão indo bem. Informações do Waze, você sempre confere ao vivo com a gente também aqui no SP1. Certo, Thiago Schoia? Isso aí, Tralli. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você também e para você em casa. Escuta, essa secura tem piorado a nossa qualidade do ar, não? Ainda não, né, Tralli? Ainda não, né? Por enquanto, ainda tem entrada de umidade aqui na Grande São Paulo, mas ao longo das próximas semanas isso vai ficando mais raro, o ar vai secando mais e claro que a qualidade dele piora. A gente sempre fala isso, né, Tralli? Principalmente nessa época aí de outono e depois inverno, tudo vai secando, né? Te mostro aqui, ó, as estações da CETESB, que monitoram a qualidade do ar aqui na Grande São Paulo. Você vê que está praticamente tudo em verde, isso significa boa qualidade do ar, segundo a CETESB. A gente tem 3 pontos em amarelo, que aí sim é a qualidade do ar ruim, né? Mas só 3 pontos. A gente costuma ver isso aqui praticamente em vermelho, né? Quando o inverno vai ganhando mais força aqui pra gente.
Vamos olhar aqui, ó. Aí você já vai acompanhar comigo as imagens, né? Ao vivo aqui da capital. Agora à tarde a umidade do ar na Grande São Paulo vai chegar aos 35%, máxima aos 31 graus. E mais uma vez não vai ter chuva. Falei dessa máxima, falei também da umidade do ar de 35%. Você vê aqui, ó, por volta de 3 da tarde. Mas olha só como isso oscila durante o dia, né? À medida que a temperatura vai subindo, pode ver ali, a gente começou o dia com 20 graus e tínhamos 80% de umidade do ar. Depois vai subindo, ó, 9 horas da manhã, 24 graus, e aí, em compensação, cai a umidade, e assim vai. E lá à noite, às 9 horas, a gente deve ter uma noite abafada de novo, com 24 graus e 70% de umidade do ar. Com umidade baixa, a gente lembra que o ideal para a saúde é em torno aí dos 60%. A gente tem que prestar atenção nisso aqui, né? Aumento no número de focos de incêndio, isso acontece, a gente até mostrou esses dias no Globocop com o Rafael Ihara. Complicações alérgicas e respiratórias, os olhos ficam mais irritados também. O que a gente pode fazer, né? Evitar a exposição ao ar livre, exercícios físicos, ainda mais nessa fase de pandemia. Evitar lugares fechados e aglomerações e, claro, beber sempre bastante água para ficar hidratado. A queda, né, Tiago, na circulação de veículos colabora, né? Também, claro. Para não deixar o ar tão poluído, né? E quando é que vem uma chuvinha para dar uma aliviada nessa secura toda? Trali, só começo de abril, tá? Chuva com cara de temporal para dar aquele refresco mesmo e mudar o cenário de agora só lá para a primeira semana de abril. Até lá, essa chuva vai ficar bem isolada. Vamos olhar para amanhã algumas cidades aqui, o que a gente tem. Amanhã ainda é chuva isolada, tá? Então, olha só, Guarulhos, Cotia, Itanhaém, Monteiro Lobato e Indaiatuba, todas aí na rota dessas pancadas isoladas. Veja que não é muita chuva, 5 milímetros, 7 milímetros, isso é praticamente nada, né? Para nós aqui na capital, amanhã mesma situação, 5 milímetros, calorão, chuva bem isolada, nem todo mundo vê. No sábado, tempo firma de novo, nada de chuva, calorão de 33. E domingo, mesma situação de amanhã, chuva isolada e calor de 32 graus. É isso, Tralho. Então amanhã a gente dá uma conferida geral. Com certeza, vamos falar do fim de semana amanhã também. Tá bom para secar roupa, deixar as janelas abertas, deixa o ar circular e show Covid. E beber água, lembrando. Show Covid. Show Covid. Tchau. Tchau, vírus. Valeu, Tiagão. Brigadão. Olha só, Sorocaba cercou a cidade, montou barreiras sanitárias nos principais acessos. São 5 já no total, que começaram a funcionar hoje. Uma medida que a prefeitura adotou para tentar segurar a escalada da Covid na região com a chegada de visitantes, especialmente depois que várias cidades decretaram também feriadão. Já não tem mais vaga em UTI nem em enfermaria lá em Sorocaba. Vamos ao vivo com a Moniele Nogueira. Ela está num desses pontos aí de bloqueio. Moniele, bem-vinda. Boa tarde aqui para você. Como é que está sendo feita essa fiscalização? Traz para a gente os detalhes dessa mudança na rotina aí da região. Oi, Tralho, obrigada. Boa tarde para você também, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Estas barreiras formam um bloqueio na área urbana aqui de Sorocaba. As barreiras foram montadas em pontos estratégicos, são 5 pontos fixos, mas tem uma equipe também que está circulando pela cidade. As equipes dos agentes de trânsito ficam de olho nas placas dos carros. Se por acaso alguma placa for de outra cidade, então os motoristas são orientados a parar aqui nessa barreira. Anderson Cerejo está mostrando uma delas para vocês, que fica aqui na Avenida Dom Aguirre. Esta que é uma das principais entradas de Sorocaba, chegada para quem vem da capital paulista, de Itu, de Salto, da SP 075, que é conhecida aqui como Castelinho, porque é uma continuação da Castelo Branco. Se por acaso a pessoa que estiver dentro do veículo for de outra cidade, a orientação é expressa, voltar para casa, mas é uma orientação e não uma obrigação. Os agentes também fazem a aferição de temperatura, orientam sobre a utilização correta de máscaras, álcool gel, distanciamento e explicam a situação delicada em que Sorocaba está vivendo por conta do aumento do número de casos. E a preocupação também é porque a Baixada Santista, a gente sabe que algumas cidades também estão fazendo bloqueios, praias fechadas, e que todas as pessoas que iriam para o litoral venham em massa aqui para o interior na alocação de chácaras e sítios. Trali. Obrigado, Moniele. É o que me disse o professor Carlos Fortaleza, né, do Comitê de Contingência de Combate ao Coronavírus. É uma mudança de comportamento das prefeituras. Você está vendo prefeitura como Sorocaba adotando medida ainda mais rigorosa do que as do governo do estado, porque as prefeituras das cidades estão sentindo na pele o drama da superlotação nos hospitais.
E pelo menos 9 cidades da nossa grande São Paulo já estão vacinando idosos com 69 anos ou mais, se anteciparam ao calendário estadual, que prevê imunização dessa faixa etária a partir de amanhã. Então vamos juntos aqui no nosso telão para a gente dar uma geral exatamente do que está acontecendo em relação à vacinação deste grupo. Cidades, então, que estão vacinando, né? Quem tem a partir de 69 anos são Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e São Caetano do Sul. Hoje começaram Barueri, Diadema, Jandira, Mauá e Ribeirão Pires. Amanhã, Capital, Carapicuíba, Cotia, Guarulhos, São Bernardo, Santana de Parnaíba. No sábado, esse grupo, né, essa faixa de idade já vai poder vacinar também em Cajamar, Itapevi e Mairiporã, 69 anos ou mais, na segunda-feira em Santo André, Taboão da Serra e também Vargem Grande Paulista. Dessas cidades todas aí, ó, que anteciparam a vacinação, Mauá é a mais populosa. Por lá, as doses estão sendo aplicadas em 24 locais, entre postos de saúde e drive-thrus. E além do calendário dos idosos, o estado também já marcou a data para imunizar profissionais da segurança e da educação. Para quem chegou a vez, dia de comemorar com o cartão de vacinação. Eu moro com meu filho, minha nora, meu netinho, então tenho medo de passar para eles ou então pegar deles também, né? E tomando a vacina já é um alívio, né? Mauá recebeu 10.560 doses da vacina Coronavac. A meta do município é vacinar 6.400 pessoas entre 69 e 71 anos. E hoje, no primeiro dia de vacinação dessa faixa etária, aqui no ginásio Celso Daniel, a fila de veículos foi grande. O tempo de espera de aproximadamente 1 hora, o que não incomodou quem veio até aqui. Quanto tempo levou na fila? Não marquei horário não, mas tá muito bom. Não quer saber, né? O importante é que eu tomei a vacina. Mas atenção, só vai ser vacinado quem apresentar CPF e um comprovante de residência na cidade. A espera é tanta, a gente já fica preparado. Além dos idosos, profissionais de educação e da segurança que estão na ativa também foram incluídos no grupo prioritário. A partir do dia 5 de abril, recebem as doses policiais civis, militares, bombeiros, guardas civis, agentes penitenciários e da escolta de presos. Ontem à noite, o governo incluiu na lista os policiais federais que atuam em São Paulo. Na educação, a vacinação começa no dia 12 de abril para professores, inspetores e diretores a partir de 47 anos, da creche ao ensino médio, tanto da rede pública quanto da particular. Quem trabalha com a merenda e limpeza também vai ser imunizado. A gente vai ter algumas exigências, onde eles vão ter de apresentar para a gente o contrato ativo, validado pela escola, e sim, vamos incluir aqueles que são fornecedores, servidores terceirizados, sejam eles quais forem, poderão estar também dentro dessa vacina. Eles estão computados dentro dos 47 anos ou mais e as 350 mil vacinas para esta primeira etapa. Claro que para estar imunizado é preciso tomar a segunda dose, na data certa, e esperar umas 2 semanas. O nosso corpo precisa reconhecer que tem um corpo estranho, apresentar os pedacinhos daquele organismo para as células do sistema imune, para essas células entenderem o que elas têm que reconhecer e atacar. Como a Covid é uma doença nova, nós nunca tivemos contato com esse coronavírus na nossa vida, 2 doses de vacina são 2 apresentações para garantir que o corpo pode fazer isso. São poucos mililitros, mas tão preciosos que já viraram caso de polícia na capital. Ontem à tarde, um homem armado invadiu a UBS Vila Império 2, em Americanópolis, na Zona Sul. Depois de anunciar o assalto, ele fugiu com um comparsa, levando 98 doses. Peritos estiveram na unidade procurando pistas que ajudem a identificar os criminosos. Era só o que faltava isso, né? Até agora, infelizmente, ninguém foi preso. De acordo com a prefeitura, a UBS Vila Império 2 tinha mais doses no estoque e hoje a vacinação continua normalmente. A polícia tem o dever, a obrigação, por favor, de encontrar esses criminosos e, se possível, recuperar essas doses de vacina, se é, né, que elas já não estragaram ou não foram aplicadas. Mas, enfim, fica aqui o apelo, né? Acabar com isso. Pena que não dá para pegar quem fez e ainda obrigar a reformar o posto de saúde inteiro, ou pelo menos ajudar as pessoas lá. Rafael Irrara ao vivo, Globocop no ar, 12:22. Diga aí, Rafa.
Trália, a Prefeitura da capital estendeu o horário para sepultamentos em 4 cemitérios. São eles, da Vila Formosa e da Vila Alpina, os 2 na Zona Leste, no cemitério São Luís, Zona Sul, e o da Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte, que nós sobrevoamos agora. Tem várias covas abertas, um corpo acabou de ser colocado na cova, tem um trator que está abrindo outras tantas, você vê na imagem ao vivo, e algumas covas foram tapadas há pouco tempo, tem terra remexida, coroas com flores ainda frescas. Agora os enterros nesses 4 cemitérios vão das 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Antes iam só até 6 da tarde, portanto são 4 horas a mais. A medida é para dar conta da demanda que aumentou demais. Em uma semana, o número de enterros aumentou 30% quase. As medidas fazem parte aí do plano de contingência do serviço funerário e, se a média de mortes aumentar ainda mais, os enterros podem ter que ser concentrados em 3 cemitérios. Olha só. Conforme a gente aumenta o número de sepultamentos, a gente implementa etapas do plano que foi planejado um ano atrás. Ele prevê um aumento de número de sepultadores, um aumento em número de veículos para transporte, aumento de tratores na abertura de valas, um aumento do horário de funcionamento, permitindo sepultamento noturnos. Para isso nós temos hoje já algumas torres de iluminação nos cemitérios e se nós ultrapassarmos 400 sepultamentos de média, nós poderemos utilizar somente 3 cemitérios para o sepultamento na cidade de São Paulo. Estava falando com o secretário Modonese hoje de manhã ao telefone, ele realmente está muito preocupado em relação a tudo isso. Tanto que alguns cemitérios agora vão poder fazer sepultamento até 10 da noite para tentar desafogar um pouco a situação durante o dia. Olha o drama que a gente está vivendo. E essa questão de veículos era um dos principais problemas, né? Tinha 40, está passando para 60 para conseguir dar conta aí da demanda. Xavier, muita gente se emocionou com a abertura do SP1 hoje. Bela homenagem às pessoas que se foram pela Covid. Deus conforte os parentes de todos que se foram. Vacina já. Obrigado, Xavier. A Solange, emocionada com a abertura do SP1, Deus proteja todo mundo. Nossa, fiquei arrepiada com essa entrada do SP1 lá da Catedral da Sé. Que tristeza, minha gente. E a Dani, começando com Ave Maria na Catedral da Sé, e eu já choro. Como é que a gente vai superar toda essa tristeza, gente? Dani, estamos aí juntos, né? Nessa batalha aí para a gente sair desse drama todo, para dar conforto para as pessoas e consciência para quem ainda não tem. Logo mais aqui no SP1, o estado bate novo recorde de novas internações em hospitais. Verusca Donato. Há mais de uma semana são mais de 3 mil novos pacientes. Trália, a pressão sobre o sistema de saúde nunca esteve tão grande como agora. Obrigado. E tem ainda as novas regras por uso de máscara em aeroportos e aviões, né? Que começaram a valer hoje. Carol e Anelli. Oi, Trali. Máscaras de tricô, de plásticos, lenços, bandanas, por exemplo, não estão permitidos. Daqui a pouco eu conto para vocês quais tipos estão permitidos e como vai funcionar a fiscalização tanto nos aeroportos como nas aeronaves. Valeu, Carol. 12h26, a gente volta já. Agora, 12h28, voltamos ao vivo. O estado bateu de novo o recorde de novas internações. Em 24 horas foram 3.557 em UTI e em enfermaria, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Já são 8 dias seguidos, portanto, que os hospitais registram mais de 3 mil novas internações por dia. São marcas impressionantes, jamais vistas até agora na pandemia. E a pressão no sistema de saúde é gravíssima. Dá uma olhada aqui comigo no telão como é que está o estado de São Paulo. 15 de 17 regiões têm mais de 90% de ocupação de UTI. Ou seja, quase todo o sistema de saúde tecnicamente colapsado, de acordo com os especialistas. Região de Bauru, tá vendo? De Registro, de Araçatuba, ó, próximo já de 100%. Nossa grande São Paulo com mais de 92% também. E aí uma coisa vai puxando a outra, o vírus avança, as internações aumentam, os leitos de UTI já estão em falta. Vamos bater um papo ao vivo com a Verusca Donato, está na Zona Leste aqui da capital. Verusca,
Número desesperador, portanto, de pessoas procurando leito de UTI e, infelizmente, morrendo na fila, né? Número que não para de subir. Boa tarde, Verusca. Boa tarde, Tralha. Nossa, boa tarde aí para todo mundo. Eu não sei quando foi que a gente saiu da marca dos 80%, como é que a gente chegou aos 92%, porque eu lembro que há 1-2 semanas a gente falava em 80% a média geral de lotação nas UTIs e a gente já achava preocupante, já achava um absurdo. Agora 92% na capital, olha, esses números eles são muito impessoais, mas eu gostaria que as pessoas tentassem entender que por trás de cada número tem uma pessoa, tem história, tem família, tem amigos. Então eu vou dar alguns dados aqui e eu quero que você que está assistindo tente dar um rosto a cada um desses números. Nossa produção conta ao menos 144 mortes na Grande São Paulo, a maioria em Franco da Rocha e Ribeirão Pires. Os últimos dados apurados também pela produção são 639 pacientes na fila de espera por UTI na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, tá? E 25 hospitais de caráter regional estão com 100% de ocupação. E um desses hospitais é aqui, o Hospital Geral de São Mateus. Vamos assistir a reportagem. Olhando assim, de fora, o Hospital Geral de São Mateus parece tranquilo. Mas é lá dentro que a situação está grave. Aqui não tem mais vaga de UTI e falta oxigênio para os pacientes, segundo um funcionário. Essa noite tivemos problemas seríssimos aqui no hospital. Falta de oxigênio por 2 horas. Na UTI Covid onde eu estou, a gente conseguiu contornar a situação com alguns torpedos que tinham. Não teve óbito, mas na outra UTI do andar teve 5 óbitos. Tudo indica que foi pela falta de oxigênio, né? E se não bastasse isso, o hospital ainda sofre com a falta de profissionais. O funcionário, né? Tá complicado, tá? A gente pensa que tá difícil e o plantão seguinte fica pior. Não sei onde a gente vai chegar, não. Na segunda-feira, os pacientes da UPA Tito Lopes, também na Zona Leste, foram transferidos às pressas por causa de uma falha na transferência do oxigênio para o tanque da unidade. No fim de semana, na UPA Hermelino Matarazzo, 10 pacientes também foram transferidos, porque o oxigênio estava na reserva. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde diz que 115 cidades estão em situação crítica e que pode faltar oxigênio em menos de uma semana. 8 municípios são da região metropolitana: Biritiba-Mirim, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Jandira, Juquitiba, Poá e Suzano. Faltar parece ser o verbo mais usado no atual momento da pandemia. No Hospital Tidi Setúbal, em São Miguel Paulista, também na Zona Leste, parentes de pacientes com Covid dizem que faltam medicamentos do kit intubação. A Márcia tem tentado manter a confiança na recuperação do marido, mas ela se desespera. Ele só estava se mantendo estável e depois disso tudo está piorando. Na foto, seu José aparece sorridente momentos antes da internação. Márcia conta que ele está há 10 dias na UTI, mas que na terça-feira ouviu dos médicos que não há mais remédios, como sedativos. Imagina o paciente entubado, tendo esse desconforto muscular, o oxigênio entrando como se fosse um soco no peito e não ter por onde correr, não ter o que fazer. A falta de condições de oferecer o melhor tratamento aos pacientes levou 24 profissionais de saúde ao limite na Santa Casa de São Carlos. 22 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros pediram demissão ontem. Segundo o hospital, o estoque de anestésicos só é suficiente para os próximos 2 dias. Mas nem tudo nessa reportagem é sobre falta ou ausência. Essa é uma imagem sobre abundância. Todas as noites, esse grupo canta em frente ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na Zona Leste. São religiosos, gente comum, trabalhadores. Uma demonstração de que ninguém está só, nem mesmo quem luta pela vida num leito de UTI.
Emocionante, né? É isso aí, essa corrente de fé, esse pensamento positivo, energia boa aí que faz toda a diferença também no momento desse. Secretaria Estadual da Saúde reconheceu o problema na rede de oxigênio do Hospital Geral de São Mateus, mas disse que já resolveu. 3 pessoas morreram por causa do agravamento do quadro clínico dos pacientes. Até o momento não há nenhuma morte relacionada à questão de oxigênio. Secretaria Municipal de Saúde não retornou aí nosso contato sobre a falta de medicamentos no TID Setúbal. Estamos aguardando. E uma informação que acaba de chegar, a Santa Casa de São Carlos. Você viu aí na reportagem, suspendeu novas internações de Covid e pediu transferência de 60 pacientes internados. E não é só isso, mas 3 profissionais pediram demissão e com isso já são 27 desligamentos de ontem para hoje na Santa Casa de São Carlos. Ainda falando sobre essa questão toda, né, de falta, a Prefeitura da capital anunciou agora há pouco que vai construir usinas para produzir oxigênio aqui em São Paulo, ampliar o número de vagas também em hospitais. Isabela Leite acompanha a entrevista do prefeito Bruno Covas. Isa, bem-vinda e boa tarde. Oi, Tralli, ótima tarde para você também e a todos que nos assistem. Bom, 4 pontos importantes que foram anunciados agora há pouco pelo prefeito Bruno Covas. O primeiro deles em relação à abertura de leitos. Serão abertos na cidade 180 leitos de enfermaria e 60 de UTI para a Covid-19 e, além disso, também mais 55 leitos não Covid para as pessoas que precisam de atendimento médico e não necessariamente contraíram o novo coronavírus. Eles também confirmaram mais uma vez a doação de 400 cilindros de oxigênio pela Fiesp para ajudar no tratamento desses pacientes. Já que a gente está falando de oxigênio, Tralli, também foi confirmada a aquisição, a montagem de 19 mini usinas de oxigênio. Parte delas já será instalado no mês de abril, mas ao todo será possível, quando a gente tiver todas em operação, 900 cilindros produzidos por dia. Isso vai dar conta de quase 600 leitos de enfermaria e mais de 200 leitos de UTI. 7 dessas mini usinas começam a operar no dia 19 de abril e outras 12 no dia 30 de abril. Também uma informação a respeito de vacinação: 69 anos, 70 e 71 anos já podem receber as doses da vacina a partir de amanhã. Serão 19 pontos daqueles mega drive-thrus, além das UBSs, mas também foi feito um outro anúncio. A partir do dia 29 de março, também serão incluídos profissionais com mais de 53 anos em diversos setores, como de direitos humanos e assistência social. Tralli. Valeu, obrigado, Isa. A coletiva está acontecendo agora ainda, né? De maneira virtual lá com o prefeito, vice-prefeito e secretários. Maju Coutinho, boa tarde, bem-vinda. Oi, Tralli, boa tarde para você e para todos. Tralli, neste momento que o Brasil precisa aumentar a vacinação contra a Covid, a Polícia Federal investiga um grupo suspeito de oferecer ao Ministério da Saúde, de forma fraudulenta, 200 milhões de doses de vacina. Tem outra investigação envolvendo um suposto ataque hacker ao cadastro online de vacinação lá em Cuiabá. Houve excesso de acessos e um local de vacinação ficou lotado. Uma notícia falsa, gente, aumentou ainda mais essa confusão. Não precisa, né, Tralli? A situação já é grave com o avanço dessa pandemia. Em Goiânia tem uma boa novidade: um aplicativo para fazer o agendamento e fugir das filas. E os preparativos para os super feriados que começam amanhã em São Paulo, como o Tralli já falou aí no SP, no Rio de Janeiro. E falamos também sobre a audiência pública na Câmara, que vai discutir o fornecimento de oxigênio para hospitais de todo o país. A gente fala sobre também que começaram a valer hoje as novas regras da Anvisa para o uso de máscaras nos aeroportos. Uso importantíssimo, né, Tralli? Exatamente. Valeu, Maju. Brigadão. Aliás, vou falar agora disso aqui no SP1. Bom trabalho para você. Obrigada. Logo mais depois do Globo Esporte. Máscaras, portanto, aí, né, mais rígidas as regras para usar nos aviões, aeroportos de todo o Brasil. Carol Iannelli, ao vivo de Congonhas. Carol, boa tarde, bem-vinda. O que pode e o que não pode em relação à máscara agora? Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SP1. Olha, podem ser usadas as máscaras de pano, como a minha, que eu estou usando agora, desde que tenham no mínimo 2 camadas. As máscaras cirúrgicas também podem, e também aquelas chamadas de PFF2 ou N95, que normalmente são usadas pelos profissionais da saúde. Não podem ser usadas as máscaras de acrílico, plástico e também lenços ou bandanas.
O face shield, que é aquele escudo de acrílico, pode ser utilizado, mas tem que usar a máscara por baixo. O uso das máscaras é obrigatório nas crianças a partir de 4 anos. E o uso delas só é dispensado nas pessoas que tiverem autismo, deficiência intelectual, sensorial ou algum tipo de deficiência que possa impedir que elas usem a máscara de forma adequada. Porque é muito importante que as máscaras fiquem bem direitinho no rosto, bem firme, nariz e boca tampados. E nós vamos acompanhar agora na reportagem que nós preparamos para vocês alguns tipos que existem no mercado e qual que é considerada melhor. Vamos assistir. Seu Marcos entrou na loja sabendo exatamente o que queria. Eu vim atrás das melhores máscaras. Pelo menos os especialistas que eu tenho escutado na TV falaram que essa com tecido antiviral e essa N95 são as melhores, então eu procuro me proteger com as melhores. Um ano atrás, o perfil do consumidor era bem diferente. Ele entrava numa loja como essa e pedia apenas a máscara que tinha. Hoje o cliente tem mais conhecimento, é mais exigente e vem atrás de produtos específicos. Com o aumento no número de casos da Covid-19, a procura por mais proteção também aumentou. Por aqui, nem os telefones param. O estoque foi reforçado. A gente está comprando, está sempre com estoque, né? Sempre com mercadoria na loja para estar atendendo esses clientes. De clínica, de hospitais, o cliente, né? Da consumidor final também. Entre as mais procuradas estão as PFFs ou N95. São recomendadas para profissionais de saúde ou para quem fica em ambientes com mais riscos. A máscara cirúrgica também é uma boa opção, desde que tenha no mínimo 2 camadas. Nem sempre este tipo tem um bom ajuste, por isso é preciso ter atenção em como fica no seu rosto. E tem as de pano, as mais usadas pela população. A vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem confirma que elas trazem uma boa proteção, mas recomenda que tenham 3 camadas de tecido e sejam lavadas com água e sabão, mesmo que tenham sido usadas por pouco tempo. Tem que ficar bem certinha no rosto. Ela tem que ser confeccionada num tamanho adequado para cobrir o nariz e boca numa forma em que eu falando, me movimentando, a máscara fique no lugar. Porque o que às vezes a gente vê são máscaras que se movimentam junto com a fala, o nariz acaba ficando de fora e aí a pessoa acaba se expondo e expondo também as pessoas que estão ali no ambiente. Sobre usar uma máscara por cima da outra, não há consenso. Tem especialista que não recomenda porque o desconforto pode fazer com que a gente leve as mãos mais vezes ao rosto. Já outros acreditam que pode ser uma boa estratégia. Usar 2 máscaras, ela funciona para combinar, por exemplo, a eficiência da filtragem de uma máscara cirúrgica, mas que nem sempre tem um bom ajuste, com o ajuste de uma máscara de pano. Então, o mais importante é que a máscara ela fique bem presa ao rosto, com boa vedação, sem saídas de ar, e que filtre bem, né? Que é uma das características das PFF. Elas vedam bem, dificultando a passagem de ar pelas laterais, né? Vedando bem as bordas e filtram bem também o ar que entra e o ar que sai. Mas que fique claro, a melhor máscara é aquela que, além de ter qualidade, cabe no seu orçamento. Só não pode deixar de usar quando sair de casa, como tantas pessoas têm feito por aí. O seu Marcos já ficou internado por causa do vírus e quer distância dele. Eu já estava preocupado antes, desde o começo. E agora, talvez um pouco mais, né? Então o senhor não quer passar por isso de novo? De jeito nenhum. Rafael Errara, Globocop, 12h43. A gente estava dando um giro pelas rodovias, a impressão que dá é de que o movimento está um pouquinho maior hoje em relação aos outros dias. Essa aí é a Ayrton Senna, movimento tranquilo, tanto para quem vai para a capital como nesse sentido, São José dos Campos. Já que a gente está falando de São José, vamos falar de uma rodovia que conecta a cidade a Caraguatatuba, no litoral norte. Foi publicada hoje no Diário Oficial a determinação para que não seja montada a faixa reversa na Tamoios, isso entre 26 de março e 4 de abril. Vamos lembrar que nesse período tem o feriadão na capital paulista. O objetivo é evitar aglomerações. Trali. Até porque o litoral também já não tem mais vaga de hospital em quase nada, Rafael. Obrigado. E a seguir, 7 de cada 10 moradores aqui de São Paulo estão com dívidas. A pandemia está entre as principais causas. Thaís Luquezzi. É isso, Trali. Muita gente que perdeu o emprego tem usado cartão de crédito para comprar comida e até para pagar outras dívidas.
Com isso, acaba caindo nos juros mais altos do mercado. A gente fala sobre isso já já. E a gente fala também sobre a dor na hora de escolher quem da família vai comer a única refeição do dia. A fome e a miséria retratadas nesse depoimento. Já tem uns 3, 4 dias que a mulher fala, escuta, por que eu janto e você não janta? Eu falo, não, mulher, eu já jantei antes de você. Mentira, é porque eu peguei só um marmitex só. 12h45, a gente volta já já. Estamos de volta, agora 12h48. A FIPE divulgou agora há pouco a inflação acumulada na cidade aqui de São Paulo e aquilo que a gente está sentindo no bolso apareceu nos números. São de assustar. Dá uma olhadinha, ó. Quem faz compra, vai ao supermercado, sabe bem o que eu estou falando, né? Olha isso, o índice geral acumulado esse ano até fevereiro foi de pouco mais de 1%, tá vendo? Mas nos últimos 12 meses os preços subiram mais de 6%. E adivinha, o que mais aumentou? Tá aqui comida, ó. Quase 17%, além dos itens de saúde, mais de 6% acima da inflação, ou seja, tudo que a gente mais precisa é o que está mais subindo. Óleo de soja, por exemplo, quase dobrou de preço num ano, aumento de 97% praticamente. Esse ano até caiu um pouquinho, mas nada que compense esse acumulado todo. Arroz, alta de 65% em 12 meses, tem uma leve queda aí esse ano. Cebola... Tá de chorar ainda, né, gente? Se você olha o acumulado, dá quase 58% e esse ano tá subindo e subindo bem, 31% já. Setor de vestuário apresentou uma queda nos preços, tem exceções aí, algumas, né? As pessoas estão, obviamente, mais em casa, meia masculina, saia, bermuda feminina, enfim, alguns itens aí em que o preço subiu. E a FIPE também pesquisa o seguinte, que é o valor da cesta básica por zonas, por regiões aí de São Paulo. Quem mora na Sul 2, por exemplo, que engloba aqui, ó, bairros como Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo, Grajaú, paga a cesta mais cara, R$ 584. Quem vive na Leste 2, esse pedaço todo de São Paulo, né? Itaquera, São Mateus, por exemplo, Cidade Tiradentes, paga o valor mais baixo, R$ 524. Mesmo assim é salgado, né? Thaís Luquezzi fala ao vivo do Mercado Municipal do Ipiranga. Thaís, bem-vinda, uma boa tarde aqui para você. Comida em alta, a renda lá embaixo, quer dizer, as pessoas fazem o quê? Comem menos e acumulam mais dívidas. Diga, Thaís, por favor. É isso mesmo, Trali. Boa tarde para você e para todos. Você mencionou vários itens de alimentação e outro que chama bastante atenção é a carne. No acumulado dos últimos 12 meses, ela aumentou 32%. Só este ano, até fevereiro, o aumento foi de 3%. E o corte que mais subiu foi o músculo, incríveis 40% de aumento no acumulado aí deste último ano. E a gente não pode parar de comer, não tem jeito, as dívidas vão acumulando. E um levantamento da Proteste, que é a Associação de Consumidores, mostrou que nesse último ano aumentou em 20% o número de endividados aqui na capital. E eles moram mais aqui na Zona Sul, de onde nós falamos ao vivo agora, 21% deles estão aqui, seguida da Zona Leste, onde nós fomos hoje cedo e conversamos com a Bruna. Vamos acompanhar na reportagem. Bruna está sem trabalho desde outubro do ano passado e só a aposentadoria da mãe cobre as despesas da casa, onde moram 3 adultos e a filhinha da Bruna. Resultado, contas de água, de luz, internet e de cartão de crédito atrasadas. Alguma conta já foi cortada? Já, de luz. Cortou? Cortou. E tá para cortar alguma outra? A de água. Eu me sinto com as mãos atadas, sabe? Esse período todo tá bem difícil. Esses dias eu tava no meu quarto deitada chorando, sem saber o que eu vou fazer. Esses dias faltou fralda para minha filha, eu mandei mensagem pro pai dela pedindo fralda, ele trouxe. Mas essa agonia de ficar dependendo do próximo, isso vai dando um negócio ruim dentro da gente, sabe? A realidade da Bruna reflete um cenário bem comum na cidade. A pesquisa mostrou que quase 70% dos paulistanos estão com dívidas. 11% deles numa situação ainda mais crítica. São os super endividados, com mais de 40% da renda comprometida. A gente diria que é uma pessoa que mora
ou na zona sul ou na zona leste da cidade, preferencialmente mulher, entre 24 e 40 anos e que tem uma renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos. Esses os mais endividados. 33% dos entrevistados estão com pelo menos uma dívida atrasada. E o vilão do endividamento é ele, o cartão de crédito. 81% dos entrevistados não conseguiram pagar a fatura. E muita gente também não conseguiu pagar água, telefone, energia e internet. A pandemia está entre as principais causas do endividamento. O comércio do Seu Clóvis tem sentido o reflexo disso há meses. Devido a essa pandemia, tem caído muito o movimento da minha mercearia, né? O pessoal tem reclamado muito de dívidas de cartões de crédito, cheque especial, entendeu? Então estão entrando muito no limite. Elisângela tem 2 filhos em casa e tenta garantir alguma renda com trabalhos temporários, mas não tem sido suficiente nem para pagar o mínimo. Conta de água e de luz tem um monte. Atrasado. Porque não tem como. Às vezes a gente come ou a gente paga a conta, né? Nossa receita emergencial, digamos assim, é, em primeiro lugar, listar as despesas essenciais. Quanto eu preciso para sobreviver, né? Nem estamos falando mais em viver bem, mas em sobreviver. E tentar reservar esse montante. Segunda recomendação é buscar renegociar as suas dívidas antes que elas vençam e você entre nessa bola de neve. Será que, né? Será que os bancos, as financeiras estão sendo de fato aí sensíveis a esse apelo, a esse drama das pessoas? A gente viu aí 19% dos entrevistados não estão conseguindo pagar nem internet. Como é que você trabalha em home office? Como é que um estudante, né, acompanha uma aula, enfim, sem energia elétrica também? E tá faltando grana para comprar comida. Você tem visto aqui no SP1, né, o desespero, a quantidade de gente passando fome já. Não é só quem vive nas ruas aqui da Grande São Paulo. Tem muito trabalhador que perdeu a renda e não tem como sustentar a família. E aí o jeito é contar com doação. Ainda bem que as doações estão aí. Antes dessa pandemia, minha renda por mês era de R$ 1.500 a R$ 2.000. Aí agora caiu para 500, 600... Tem mês que dá para fazer 300 e assim vai indo. Atualmente eu estou pedindo no farol, trabalhando com a placa, pedindo ajuda. Quase não se pode ler, mas o recado é um grito a céu aberto. O Luiz está passando necessidade. Ele trocou o malabarismo pela placa de papelão, mas a vida agora é equilibrar pratos. É arroz, feijão, ovo, mistura quando tem. Quando não tem, só come o arroz e o feijão mesmo. Ah, é horrível, né? Que a gente adulta, a gente ainda passa. Agora as crianças, que é o problema, né? Segurança alimentar. Questão mais do que delicada nessa época. A moedinha, que nem brilha tanto na palma da mão, às vezes engana. É ouro quando vale um almoço ou, quem sabe, um jantar. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, até março do ano passado, as 59 unidades do Bom Prato em todo o estado serviam 97 mil refeições por dia. A partir de então, com a chegada do novo coronavírus, a demanda passou para 114 mil. A gente tem percebido que as pessoas que estão desempregadas, elas não têm condições de se alimentar como elas faziam, né? Ou fazer uso dessa alimentação diária. Então, elas têm procurado serviços ou ofertas de entidades que oferecem de forma gratuita essa alimentação, ou até o Bom Prato, que é uma alimentação a um custo de R$1. Mas aqui, quem tem fome nem sempre pode ter pressa. A fila é grande e, para garantir que todo mundo tenha chance de comer, cada um pode pegar um marmitex por vez. Se quiser outro, fila de novo. Por a fila estar muito grande, eu consigo pegar só um marmitex. Aí o que eu faço? Eu dou para minha esposa e durmo sem jantar. Isso está acontecendo quase todos os dias na janta. Já tem uns 3, 4 dias que a mulher fala, escuta, por que eu janto e você não janta? Eu falo, não, mulher, eu já jantei antes de você. Mentira, é porque eu peguei só um marmitex só. Esse homem trabalhava como pintor, mas as paredes da crise, sem nenhuma cor, foram mais fortes. Se você olhar para mim, você vai ver que eu tenho um problema nas vistas e não tenho renda de nada. Aqui na região da Luz, no centro de São Paulo, o Teatro de Container, popular, famoso, tradicional, está paralisado por causa da pandemia. É quando a vida limita a arte. Mas esse espaço não foi fechado para o público, não. A diferença é que quem está ali do lado de fora, formando fila, dessa vez não veio assistir a um espetáculo. Veio só para matar a fome.
500 marmitas de graça, todos os dias na hora do almoço. A distribuição começou em abril do ano passado e desde então foram 230 mil refeições. E a gente percebe que a fila, a demanda que existe para nós, ela é como uma fotografia da nossa própria sociedade, do nosso caos social e sanitário. Para a gente é muito doído você perceber que pessoas estão precisando de comida, que é algo básico para a gente, em que outrora não estavam. Então, pessoas desempregadas, muitos imigrantes, tirando as pessoas que a gente já tem a característica de entender que elas necessitam, como morador de situação de rua ou dependente químico, que é uma característica dessa região. A Tereza trabalhou por 26 anos como passadeira. Há um ano não consegue mais nenhum serviço. Que o Brasil tem muita gente passando fome. Perto da minha casa, se só vê gente pedindo esmola. Eu mesmo, quando eu tenho condições, eu dou. Mas agora eu não estou podendo dar. Ela mora em São Bernardo e para chegar até aqui são 2 ônibus, 2 trens, 2 horas de viagem e 2 refeições fracionadas. Eu divido, eu como metade, deixo metade para janta. A senhora já passou fome? Já. Várias vezes. Eu bebi água para matar a fome. E qual é a sensação? Horrível, né? Não desejo para ninguém o que eu passei. Olha só, quem puder ajudar, por favor, levar doações para o container na Rua dos Gusmões, 43, Santa Efigênia. Funciona das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. E no G1 você encontra outras entidades que estão recebendo doações para quem precisa. Por favor, pouquinho que você pode ajudar, eu sempre digo aqui, faz uma tremenda diferença na vida de quem está de estômago vazio. E parabéns mais uma vez a todas as pessoas envolvidas e empenhadas em doar um pouco de si e um pouco de comida. Felipe Andreoli, boa tarde, bem-vindo. Fala, Tralli, como é que tá? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, querido. Vamos lá, Tralli, seguinte, temos uma indefinição depois do jogo do Palmeiras ontem contra o São Bento. A gente não sabe o que vai acontecer com o Campeonato Paulista. Não tem nenhuma partida programada e nenhum lugar aceitando as partidas, pelo menos por enquanto. Mas, Tralli, lá no Piauí tá rolando o campeonato, tá tendo o campeonato piauiense. Dá uma olhada no que aconteceu, Tralli, olha só. Não foi polícia chegando em cassino clandestino, nada disso. Foi todo mundo pro chão, porque era um enxame de abelhas, Tralli. Olha só, um enxame de abelhas, todo mundo se jogou no chão aí. A gente vai mostrar essa história inusitada e mais do que isso, viu, Tralli? A gente vai ensinar o pessoal a desviar de um enxame de abelhas. Tem que assistir o GE para aprender como se foge de abelhas. Como é que você dribla uma abelha? E não Valeu, é fácil, querido. Não. Valeu. Obrigado, tamo juntos logo mais aqui depois do SP1. Vamos voltar para o alto? Cadê o nosso querido Rafael Irrara? Diga, Rafa, 1 da tarde. Eu tô aqui na Dutra, Tralli, na altura do quilômetro 223, teve engavetamento envolvendo 3 caminhões e um carro. Não dá para ver muito bem porque o espaço aéreo é controlado, a gente está de longe, aproximamos a câmera poderosa do Globocop. Uma pessoa ficou presa às ferragens, já foi encaminhada para o Hospital Geral de Guarulhos. São 7 quilômetros de congestionamento sentido Rio, Tralli. Valeu, Rafa, brigadão. E aqui nas redes sociais, a Flávia dizendo o auxílio que devia ser emergencial ficou para depois. Enquanto isso, a fome não dá trégua. Triste nossa realidade. Cadê esse auxílio, né, Flávia? Inacreditável. Terminou em dezembro, a gente está indo para abril e nada. E cadê outros auxílios de outros governos também, né? Rosineide, ninguém merece sentir fome. Deveria ser proibido o aumento de preços numa situação de pandemia. Tinha que ter congelamento de imposto, isenção de imposto. Quanta coisa, né? Que o poder público também podia fazer mais pelo povo numa hora dessa. E a Paty mandou essa foto bonita aqui pra gente. Minha mãe agora pode dizer à vontade, sou maior e vacinada. É isso, Paty. A nossa grande esperança é a vacina, né? Muita vacina o quanto antes. Parabéns para sua mãe, obrigado pela foto. E tem mais uma fotinho aqui de uma vovó que tomou vacina. Obrigado, Ivan. Um beijo para sua avó. Terminou o SP1, amanhã tem muito mais aqui para você, meio-dia, com todas as informações importantes, sempre da Grande São Paulo. Agradeço demais a sua companhia, fique em paz, se cuida, por favor, e vem aí o Globo Esporte. Até amanhã.